Boa noite, pessoal. Uma alegria recebê-los aqui hoje. Daremos início, então, ao segundo Fórum de Bibliotecas Escolares, painel 4. Então, vou chamar para falar um pouquinho com vocês agora a Ana Cláudia Martins, que é a presidenta do CRB, para ela fazer a abertura do terceiro Fórum de Bibliotecas Escolares. Bibliotecários antirracistas constroem bibliotecas escolares decoloniais. Obrigada. Olá, boa noite a todos, todas, todes, bem-vindo, obrigada, por estarem aqui, também obrigado ao pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Departamento de Biblioteconomia e Ciência da Informação, aqui de da USP de Ribeirão Preto, em nome da professora e coordenadora do curso, Edneia Silva Santos Rocha, pela parceria e por mais um ano nos apoiar no nosso evento, no evento promovido pelo CRB 8. Cumprimento também a palestrante, agradeço por estar aqui conosco, Osana de Moraes Santos e o professor Cláudio, que também aceitou estar mediando o nosso encontro. Hoje, o quarto painel do terceiro Fórum de Bibliotecas Escolares, com o tema central Bibliotecários antirracistas constroem bibliotecas escolares decoloniais. O tema do painel de hoje é leitura, representatividade e transformação, diálogos possíveis em bibliotecas escolares. O encontro de hoje faz parte do ciclo de eventos que compõe o Fórum, e tem como objetivo promover reflexões sobre o papel das instituições de ensino superior na construção de bibliotecas escolares, críticas inclusivas, alinhada a uma perspectiva decolonial. O tema faz parte da campanha nacional Bibliotecários e Bibliotecárias Antirracistas, campanha essa nascida no CRB 8 e também no Regional da Bahia Sergipe, o CRB 5. A nossa gestão julga necessário propormos debates e reflexões, pois bibliotecas escolares são locais democráticos que somam na luta contra o racismo. O tema é necessário para refletirmos com o objetivo de construirmos um mundo mais justo e melhor. No próximo ano, teremos eleições dos conselhos regionais do Brasil todo. Proponho aos bibliotecários montarem uma chapa e concorrer para a 21ª gestão do CRB 8. É uma experiência muito única participar, é um desafio grande e, assim, proponho a vocês montarem chapa e participar da eleição. Não quero mais me alongar, mas gostaria de finalizar com uma reflexão. Teremos também eleições para deputados estadual, federal e para governador, senador e presidente. Peço que, antes de depositar a sua confiança no voto, pesquise se o seu ou sua candidata tem compromisso com as bibliotecas, os livros, direitos humanos, meio ambiente, entre outras pautas que beneficiam toda a população. Não votem negacionista, nem neguem a ciência, a crise climática, pautas sociais, educacionais e culturais, e principalmente neguem a democracia. Brasil soberano, sem anistia, mais livros, menos armas, mais bibliotecas e menos clube de tiro. Bom evento a todos. Obrigada, Ana. Então, é com muita alegria que nós recebemos vocês nesse encontro de hoje, que tem como tema a leitura, a representatividade e a transformação, diálogos possíveis em bibliotecas escolares. Então, falar sobre leitura, a gente também precisa falar sobre direito. Então, quando pensamos em acervos escolares, não estamos apenas organizando os livros nas prateleiras, mas a gente está construindo possibilidades de um mundo melhor. Então, promover a literatura de autoria negra
por meio de uma curadoria consciente, é um gesto pedagógico, é um gesto democrático, é um gesto que traz muitas transformações na sociedade que vivemos hoje. Então, trazer para as bibliotecas obras que representem essa diversidade racial e cultural do nosso país é uma ação indispensável para a gente garantir o direito à leitura, ampliar o repertório e, principalmente, abrir espaço a novas narrativas. Então, para nós, né, da Biblioteconomia e Ciência da Informação, esse é um convite, né, para uma reflexão sobre o papel social do bibliotecário. Somos mediadores da informação, mas também somos agentes culturais e agentes educacionais. Então, cabe a nós, né, valorizar essas vozes que foram historicamente silenciadas e contribuir para que a escola seja cada vez mais um espaço inclusivo, democrático e plural. Então, para nos brindar nessa noite de hoje, eu gostaria de convidar o professor Cláudio Marcondes. O professor Cláudio ele é livre docente em políticas públicas do livro, leitura e biblioteca. Ele fez pós-doutorado em biblioteca escolar na Universidade Aberta de Lisboa, fez doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, e ele foi presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições. E aí, o professor Cláudio vai ser o mediador, né, da palestra de hoje, então ele vai ter essa função aqui de participar juntamente com a nossa palestrante, que é a Osana de Moraes Santos. A Osana ela é bacharel em biblioteconomia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, com especializações em psicopedagogia clínica e institucional, também em gestão de biblioteca escolar, possui MBA em gestão de projetos pela Exalc USP, e atualmente está cursando pedagogia. Então, com mais de 20 anos de experiência na área, atuou em diversas tipologias de bibliotecas, incluindo a esfera pública, onde participou da implantação de um projeto piloto de uma biblioteca pública digital no estado de São Paulo. Atualmente trabalha como bibliotecária em uma instituição de ensino aqui em Ribeirão Preto, liderando um projeto de revitalização da biblioteca escolar, com foco na promoção da leitura, inovação e mediação. Então, passo a palavra para o professor Cláudio agora e convido vocês para comporem a mesa. Obrigada. Boa noite a todos, todas. Minhas alunas estão aqui, eu só estou vendo uma. Olha. Tá. É as que ficam no fundão. Não, porque eu achei que não tivesse isso, eu ia passar vergonha aqui, hein? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o CRB8 pela presença, tá? Em nome da Ana. O convite para mediar a mesa, pela professora Edneia. E vocês todos presentes aqui, a maioria eu não conheço, algumas pessoas, alguns bibliotecários eu conheço, mas a maioria aqui eu não conheço, a não ser as minhas alunas, que são poucas. Tá? Mas agradeço a presença de vocês, obrigado. Então, eu vou fazer a palavra agora com a Rosana. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui, eu agradeço ao convite e quero começar também, né, e também quero agradecer a oportunidade de poder falar nesse espaço, esse tema tão importante para todos nós bibliotecários. E, bom, acho que a gente já pode começar, não é? Pode, claro. A gente já pode começar a nossa palestra. Também, professor, aproveitando que é algo até interessante, há mais de 20 anos, a gente não vai falar a idade, tá, professor? Não, mas eles devem saber já. Há mais de 20 anos, há muito mais de 20 anos, eu fui aluna do professor Cláudio, então é uma honra estar aqui, encontrá-lo aqui em Ribeirão Preto, né? Nós estávamos em São Paulo. E também quero agradecer às pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de fazer a minha autodescrição,
para as pessoas. Eu sou uma mulher de meia idade, sou negra, cabelos acima do ombro, cacheados, estou usando óculos, estou com a blusa, com a camiseta do CRB, né? É uma camiseta roxinha, e nós podemos começar, né? Bom, para dar início à minha palestra, que na realidade nós vamos falar estamos dialogando sobre esse tema, né? E não, fica à vontade. Posso ficar à vontade? Claro, bebe. Eu sou da pá virada mesmo. Tá bom, tudo bem. Eu já conheço o professor. Então, gente, eu gostaria de iniciar, né, com a minha fala de um poema que tem tudo a ver com esse momento, que é da Cristiane Sobral, né? Não vou mais lavar os pratos, né? E é um trecho. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam as páginas dos livros. Mãos bem mais macias que antes. E sinto que posso começar a ser todo instante. Sinto. Então, esse trecho, acho que representa muitas pessoas, né? Principalmente nesse momento que nós vamos falar de representatividade. Bom, a leitura é um direito humano, mas a representatividade deve ser ético e pedagógico. Segundo Bittencourt, nos lembra a identidade de cada indivíduo, não de forma isolada, mas está profundamente ligada à cidadania. E mediar as leituras contribui diretamente na forma de como as crianças e os jovens compreendem a si mesmo e ao mundo, né? Então, esse trecho da Cícero Bittencourt, educador, ele nos traz muito mais, né? Então, sobre a questão do indivíduo. E Chimamanda Adichie também nos alerta, quando ela fala, quando os estudantes não se veem nos livros, aprende que as suas histórias não importam. Isso gera uma exclusão simbólica, que reforça a desigualdade social concreta. Então, na minha fala, eu digo que falta representatividade nos acervos escolares, podendo reforçar as exclusões históricas e silenciar as experiências fundamentais da nossa sociedade. E é justamente que entra as leis, né? As leis, nesse cenário, as leis 10.639 e 11.645, né, que é um marco legal. Essas leis, né, elas são federais e foram sancionadas, e elas se tornaram obrigatoriamente, né, obrigatoriamente ao ensino, né, da história da cultura afro-brasileira. E a Lei 11.645, em 2008, ela ampliou obrigatoriamente para incluir também a história e a cultura indígena. Essas conquistas foram décadas de lutas, e muitas lutas, né, pelo movimento negro e indígena, mas ainda enfrentam barreiras. Falando um pouco sobre essas leis, o quanto é importante elas estarem atuantes, né? E, infelizmente, elas ainda não, muitas instituições ainda elas não aderam, mas também tem algumas questões. Tem ali, segundo o Instituto Alana, ele realizou em 2023 uma pesquisa para entender um pouco como que estava sendo efetivada essa inclusão. 53% das secretarias de educação não ampliaram essas ações consistentes, 18% não fazem nada, e apenas 29% demonstram a intenção real da implementação. Ou seja, temos as leis, mas falta ainda prática. E aqui, a biblioteca ela pode atuar como um espaço estratégico, porque nós
a gente entendendo que existe essa lei, o bibliotecário, ele pode também trabalhar com essas ações, porque trazendo num contexto escolar, o bibliotecário, ele pedagogicamente falando, ele tem todo, né, o direito de fazer uso das leis, dos documentos que envolvem suas instituições, para ampliar o seu trabalho dentro da biblioteca. E aí, nos lembra, né, que a biblioteca escolar não é apenas um lugar de empréstimo de livros, mas um centro de aprendizagem em cultura e cidadania. Ela deve garantir o acesso à informação, promover o pensamento crítico e apoiar a formação dos leitores capazes de compreender e transformar a realidade. Mas, para isso, precisamos mudar o olhar e adotar uma perspectiva decolonial. Próximo. Aqui, né, nós temos aqui uma frase ali uma frase de Abadia do Nascimento, né? E ele fala que a educação deve abrir caminhos para que o negro seja o sujeito, né, de sua própria história. Então, quando o educador fala que a educação deve abrir caminho, é só pelo meio da educação. Dessa forma, para nós incluirmos. E adotar, né, uma perspectiva decolonial significa romper a lógica e colocar a Europa, né, quebrar esse paradigma, né, e colocar a Europa não como única referência cultural. Né? O pensador, né, o pensador Abadias, quer dizer, o educador, né, ele diz, né, a educação deve abrir caminhos, então a biblioteca, quando assume essa visão, se torna um espaço de memória e futuro, resgatando as vozes silenciosas e projetando novas narrativas. Então, a biblioteca, como um agente educador, ela abre todo esse caminho também. Né? Bom, a literatura como prática de liberdade. A literatura nunca é neutra. Ler é um ato político, né? E quando uma criança lê apenas histórias que trazem uma visão unicamente eurocêntrica, ela aprende que o mundo tem uma única cor ou uma única voz. Então, Paulo Freire, ele dizia, a leitura do mundo precede a palavra. A biblioteca escolar tem o papel de formar cidadãos críticos e participativos e capazes de transformar a realidade. Agora, a gente falando sobre a curadoria, então, como transformar essa visão em prática? Como implementar o nosso dia a dia na prática decolonial? O primeiro passo seria realizar uma curadoria no acervo. Eu acredito que todos nós pensamos isso, né? Vamos fazer uma curadoria. Mas de que forma que nós estando neste contexto de uma biblioteca escolar, como que nós vamos montar a nossa curadoria? Não é apenas escolher livros ou entrar em alguns sites específicos e fazer a curadoria, né? É pensar que o acervo, ele representa a pluralidade de vozes, de negros e indígenas. E aqui eu trago para vocês o projeto político-pedagógico da escola. Então, e o currículo também, para que a biblioteca possa construir a sua política de desenvolvimento. Então, nós bibliotecários, quando começamos a construir um acervo, nós vamos buscar os documentos legais na escola. Nós não somos isolados numa biblioteca. Eu vou chegar e vou montar o meu acervo. Não, eu vou precisar entender em qual cenário eu estou. E a importância é, quais são os documentos? O projeto político-pedagógico, eu vou ler esse documento, e esse documento é o quê? A identidade da escola, a identidade daquele lugar, não é? E também o currículo. Então, esses documentos, ele norteiam um profissional para incluir as obras que eu quero colocar naquela biblioteca. Quais são as propostas? E aproveitando também, ele não só deve ler, mas ele também tem que participar. Eu,
na instituição da qual eu atuo, eu participo do projeto político-pedagógico. Então, é importante que nós estejamos preparados para alinharmos, né, juntamente com toda... Porque o projeto político-pedagógico, ele envolve toda a comunidade escolar. Então, ali nós colocamos todas as nossas contribuições como bibliotecário, né? E entender que a biblioteca, ela é um braço da sala de aula. A biblioteca, ela é configurada como um ambiente de construção de saberes. Então, a biblioteca tem um papel multidisciplinar, apoiando a comunidade escolar e o bibliotecário trabalhando em sinergia com a equipe pedagógica, propondo projetos, ações e vinculando ao currículo. E não fica, assim, ele não fica isolado da biblioteca. Então, quando nós estamos participando dessas reuniões para montar esse documento, é importante que nós, bibliotecários, nós colocamos a voz também do decolonial. Isso é importantíssimo. Então, qual é o meu acervo? De que forma eu vou montar o meu acervo? E são nesses momentos que existe essa troca de informação, porque será que todo mundo entende sobre o assunto? Né? Como que nós vamos agir? Como que nós vamos falar? Então, nós precisamos estar preparados, entender sobre o assunto, ler sobre o assunto decolonial, ler sobre a inclusão, e aí a gente faz as nossas propostas, vinculada às demais disciplinas. A biblioteconomia, o bibliotecário escolar, ele tem diversas formas de trabalhar na matemática, na história, na literatura. Um professor de história, ele vai dar uma determinada aula. Olha, nós podemos incluir esse projeto. E a gente inclui também todas essas questões, né? Bem, agora, como que nós poderíamos, né, após ler esse documento, como que nós vamos trabalhar essa curadoria, né? Em alguns pontos práticos que podem orientar a curadoria. Entender, primeiramente, o conceito decolonial. Então, é importante que nós busquemos informações, cursos. Por exemplo, eu estou lendo agora um livro que é Decolonizar, é Preciso. Então, acho que é importante, acho não, tenho certeza, é importante que todos nós estejamos muito bem informados do assunto. E eu agradeço ao CRB imensamente sobre essa pauta, para nós discutirmos, porque, às vezes, nós nem sabemos o que nós estamos fazendo dentro de uma biblioteca. Então, entender sobre o assunto, buscar informação, isso é importantíssimo. Incluir diversidades e formatos, não é só livros. Temos quadrinhos, cordéis, biografias, periódicos, documentos que trate do assunto. E mapear o público da escola e suas necessidades. Então, quando a gente trabalha dentro de um projeto político e pedagógico, nós temos força, que nós conhecemos a lei, e nós podemos trabalhar com essas leis, pautadas nas leis, né? E conhecer o nosso público. Quem é o público? A gente já teve ali a comunidade escolar, e quem é o público que vai para a biblioteca? Né? Então, nós também precisamos ter esta sensibilidade. Pesquisar sites e revistas especializadas, editoras independentes e acompanhar os prêmios literários. Aqui nós falando dos prêmios literários, né? Então, é importante que nós entendemos todo o contexto editorial, trazendo os prêmios, porque nós tivemos aqui autores negros, né, ou pretos, que venceram prêmios, então a gente trazer em evidência esses autores para o nosso espaço. E é impossível falar de curadoria sem destacar o papel das editoras negras. Elas têm um papel fundamental em divulgar os autores que antes não tinham espaço. E eles promovem todo o protagonismo das pessoas negras e indígenas, né, na escrita. Então, esse componente explora a riqueza cultural africana e constrói representatividade. Ali nós temos algumas editoras, do qual eu faço a curadoria, e dentro dessas editoras nós vamos buscando muitas obras que
que interessante. Então, que a gente pode colocar, em algumas delas tem algumas revistas específicas que tratam do assunto. E também buscar sites também para compor o nosso acervo, buscar professores que tragam informações, enfim. Nosso acervo precisa estar muito bem estruturado. Aqui nesse carrossel, eu trouxe para vocês alguns vencedores de alguns prêmios importantes, né, do Prêmio Jabuti, Olhos d'Água. O ano passado, eu tive o prazer de estar no Prêmio São Paulo e estar presentes. Então, eu coloquei aqui, né, também uma literatura infantil. E como nós podemos promover essa literatura dentro da escola? A gente fazendo o quê? Os nossos carrosséis, falando lá dos prêmios, a gente pode colocar, nossa, esse mês saiu o Prêmio Jabuti, e a gente trazer essa divulgação desses autores. Aqui também as obras infantis, eu trouxe um carrossel, e é interessante falar desses carrosséis, porque todas essas obras, é importante que nós, bibliotecários, nós tenhamos entendimento do que nós estamos colocando na biblioteca. Então, é importante que você entenda do que se trata esta obra, para que você possa explicar, para que você possa dar informação do que você está falando. Não porque achou uma capa bonita ou interessante. Então, é importante entender do que se trata aquela obra. Por quê? Porque existem algumas obras que elas não são exatamente o que... Não traz a proposta que tem que ser trazida. Então, quando você vai ler, você vai falar, nossa, o livro não tem nada a ver com a capa. Então, é importante que a gente entenda do que seja falando ou divulgando. E também divulgar, porque não adianta trazer um lindo acervo e não fazer a divulgação. Então, trazer sempre os carrosséis, se é uma biblioteca digital, coloca lá nos carrosséis. Se não for, a gente faz uma exposição dessas obras, apresenta para os professores, apresenta para a comunidade. Então, é importante trazer esta representatividade. Aqui eu trouxe também as biografias, essas biografias. Essas obras não foram feitas por autores pretos, negros, mas estão se tratando, né, desta temática. Então, é interessante porque, às vezes, o que acontece? O aluno, ele não vai imaginar quem é Glória Maria. Eu estou falando, nós conhecemos, mas será que uma criança de 10 anos ela conhece, de 12 anos? Não. Então, se você tem sinergia com o professor, que ele está dando alguma disciplina e ele está abordando biografias, opa, então vou colocar lá na minha biblioteca, vou colocar ali um autor de uma personalidade. Então, é importante também a gente trazer as biografias que tragam esse destaque. Aqui também eu trouxe também os quadrinhos, que é tão interessante. Nem sempre na biblioteca as pessoas vão consultar livro, nem sempre, ainda mais crianças, elas querem buscar quadrinhos, adolescentes. Então, também trazendo essa temática. Se eu vou colocar ali no meu carrossel, se eu vou colocar no meu destaque, por que não trazer os quadrinhos também que tratem do assunto? A gente... Pensando no decolonial, a gente trazer obra lado a lado. Então, os quadrinhos da Turma da Mônica, do Zumbi. Então, a gente vai trazendo sempre essa informação. Agora, aqui falando também da mediação, né, da construção. Aqui eu trouxe também aqui os cordéis também, vou aqui para vocês, a Jaride, que é uma cordelista super jovem, ela é contemporânea, a Madu Costa, que é uma professora, uma pesquisadora, escritora, poeta, então ela é tudo. Então ela também faz cordéis, e é muito interessante a gente trazer também, né, essa temática para os nossos alunos. Por exemplo, no folclore, então você quer fazer um trabalho de cordel, trazer também essas personalidades, né? Os destaques de alguns autores, que não pode faltar, né, na nossa prateleira, quarto de despejo.
Nós tivemos uma ação na escola do qual eu trabalho, eu fiquei muito feliz para engajar a biblioteca. Uma aluna, ela trouxe essa obra, ela leu, ela falou que marcou muito, então como não marca, né? Então, quando eu li Quarto de Despejo, eu fiquei muito emocionada. Então, são obras importantes para a leitura dos jovens. Então, nós trouxemos aqui algumas sugestões. E a mediação de leitura, né? Após a construção do acervo decolonial, a mediação ela é um elo entre o leitor e o livro. Não é apenas ler em voz alta, é criar pontes mesmo, né? Então, o mediador, ele contextualizar e despertar a curiosidade estimula a interpretação crítica e podemos fazer disso através de algumas práticas, como rodas de leituras, clubes de leituras, e trazer essas trocas. Então, é importante que haja, né, a mediação, e falando dos clubes de leitura, é muito importante que também nós entendemos como que é mediar. E quando a gente faz a mediação, existe ali uma identidade. Então, a gente trazer essa literatura, quem está recebendo, ela vai se identificar, ela vai ficar à vontade. E a mediação, ela vai muito além da gente fazer, não é só as obras, mas vou dar um exemplo. Quando você entende do seu acervo, e para quem trabalha em escola, entende que, às vezes, um pai, um responsável, vem questionar uma obra. Então, você também vai ter que mediar alguns conflitos, você vai ter que falar sobre essa obra. Então, é importante que estejamos seguros. E falando também da mediação, e quando eu falei da política, né, do PPP, é importante que nós construímos em nossas bibliotecas uma política de desenvolvimento do acervo. Porque a partir do momento que você cria a sua política de desenvolvimento, essa política ela está pautada na documentação da escola, e se caso acontecer de houver algum questionamento de alguma obra, você tem ali o seu documento que você fez uma política de desenvolvimento. Então, isso é muito importante. Bom, dito isso, né, não basta ter um acervo bom. A biblioteca precisa ser um espaço vivo, conectado ao presente. Isso significa dialogar com manifestações culturais que chamem a atenção dos jovens. E isso inclui a cultura hip-hop, o funk, o rap, e também podemos incluir mídias digitais, como podcasts, filmes, projetos coletivos, como os clubes de leituras, rodas de conversa, também aproximam os jovens e tornam a biblioteca um lugar de cultura e movimento. Exemplos são os podcasts, né, que é a História Preta, que registra a memória e a história da população preta, podcasts Pais Pretos, que traz toda essa discussão, né, para os pais, enfim. Então, tem uma troca, né? É importante que haja essa troca também para a comunidade escolar. E aqui, falando sobre o afrofuturismo, eu fico pensando, será que as crianças, os adolescentes, eles sabem o que é afrofuturismo? Nem todo mundo sabe o que é, né? Então, quando falamos de engajamento, é claro que podemos explorar vários movimentos culturais e expressões artísticas para chamar a atenção dos estudantes. E não só dos estudantes, eu estou falando aqui também da comunidade, né, escolar. Mas trago aqui hoje, né, o que chamou a atenção é o afrofuturismo. Esse é um movimento cultural que combina elementos da ancestralidade africana com projeções do futuro, colocando pessoas negras como protagonistas em cenários de ciências, tecnologias e ficção. Né? Aqui, acho que tem o próximo, deixa eu ver. O próximo já é o vídeo? Não, peraí, só um momentinho, então. Na biblioteca mostra que a presença negra não está somente no passado, ou apenas nas narrativas de resistências, mas também nos futuros possíveis e nas criatividades inovadoras. Então, o afrofuturismo está na moda, né? Estou falando moda mesmo, de roupa, na dança, no estilo, e trazer
o afrofuturismo para a biblioteca é uma forma de empoderamento, porque reforça a identidade e o pertencimento e, ao mesmo tempo, que conecta o estudante com as linguagens atuais. Agora eu vou trazer um vídeo para vocês de uma escola que é muito interessante. As alunas, elas receberam um prêmio LED da Rede Globo, que elas trazem o afrofuturismo na literatura. E é muito interessante. Então, e a gente acho que vai entender melhor eu falando e mostrando esse vídeo, o quanto ele é bonito e quanto ele é significativo. É da Universidade de Campinas, né? Do Colégio Cotil. Pode colocar. Você já ouviu falar em afrofuturismo? O movimento utiliza a ficção científica e a fantasia para criar narrativas de protagonismo negro. Baseadas nesse movimento, recém-formadas pelo Cotil da Unicamp, criaram atividades de literatura que levam ao empoderamento para jovens negros brasileiros. O projeto Boieb, como é chamado, acaba de ganhar o prêmio LED da Fundação Roberto Marinho e da Rede Globo de televisão. Boieb quer dizer saber e conhecimento na língua do país africano, Congo. A roda de leitura leva identidade, resistência e autonomia para jovens negros brasileiros. Nós nos orgulhamos de você e da forma amorosa que está caminhando, aprendendo e honrando o nosso povo. Pense sobre o que é melhor fazer, porque é isso que merecemos. Você tem o nosso amor. A leitura é do romance O Céu Entre Mundos, da jornalista negra Sandra Menezes. O afrofuturismo discute o empoderamento negro a partir de elementos tecnológicos, futuristas e das culturas ancestrais africanas. Little fish, big pond, big splash, big bag. Little fish, big pond, big splash, big bag. E aí nesse livro ele fala da personagem Karima, que ela é uma engenheira ambiental e por um sequestro ela tem que ficar refugiada no planeta Terra. E aí nesse planeta Terra ela tem que buscar a sua ancestralidade, a sua descendência, a origem da sua família para conseguir ter um empoderamento, a resistência e conseguir se achar naquela situação tão difícil que ela viveu. A partir do afrofuturismo, as jovens desenvolveram rodas de conversas abertas a toda a comunidade estudantil. A gente fez diversos encontros com diversos alunos. A gente pôde ver o quanto alguns deles têm algumas dores que precisava ser falada, sabe? Eles precisavam abordar isso com a gente para eles se sentirem acolhidos, todos juntos. O que significa essa aproximação dos alunos com os próprios alunos para tratar de questões do interesse deles, especificamente do público negro, as meninas e os meninos negros do colégio, que de uns anos para cá, de 2021 para cá, aumentaram significativamente. O motivo desse aumento é que foi a implantação do programa de cotas, tanto aqui no Cotil quanto no Cotuca. Isso impactou no perfil de alunos, então, uma mudança. Antes era um colégio muito mais branco e a partir de 2021 a gente tem esse novo contorno de alunos. E muitos deles chegaram aqui com autoestima muito baixa. A professora Rosmarie conta que o impacto nos jovens estudantes é perceptível. O projeto contribui para a descoberta da ancestralidade desconhecida até então. Eu visto que depois do projeto eu consegui falar mais sobre o que eu sinto, sobre meus ancestrais também, com as pessoas que não são negras e com as pessoas negras também. Era um tema que eu não conseguia me abrir muito por causa dos preconceitos que a gente tem. Então parece que expandiu um mundo para mim poder falar sobre, eu me senti mais à vontade também. Porque às vezes a gente passa por racismo e a gente não sabe como falar sobre ele. E então, poder falar parece que liberta o nosso coração, todo o peso que a gente tem. Pelo impacto e inovação, o projeto Boieb acaba de ganhar o prêmio LED
da Fundação Roberto Marinho e da Rede Globo de televisão. O nosso trabalho de literatura, ele é muito feliz porque ele consegue acolher os alunos e as meninas de uma maneira assim muito sutil. Porque a gente não vai direto tocando no assunto, a gente vai mostrando dificuldades dos personagens naquele mundo, naquela narrativa, né? E como isso se relaciona com o dia a dia deles. Então, é sobre respeitar a sua própria história. Obrigada. Esse vídeo é muito interessante. Teve uma aluna que ela falou que ela, né, não sabia nem como se defender, né? Ela ficava perdida sobre aquela questão. E eu acredito, porque também eu sou uma mulher negra também, como que a gente vai, uma criança, ela vai se defender ou ela vai falar, enfim. É preciso que haja o quê? Conhecimento, né? Então, isso que é importante. E para encerrar, né, aqui uma chamada de reflexão. Eu queria deixar uma pergunta, né, para a gente pensar juntos. O que a sua biblioteca tem feito para incluir quem sempre foi deixado de fora? Muitas vezes a exclusão não é explícita. Ela aparece no silêncio, na falta de determinados livros ou vozes representadas. A mudança só acontece quando ela é coletiva e ela precisa de engajamento, de escuta, parceria entre a escola, professores, bibliotecários, alunos, enfim, toda a comunidade. Construir uma biblioteca antirracista não é algo que se resolva de uma vez. É um trabalho contínuo que pede o quê? Coragem, né? Compromisso e ação todos os dias, né? E construir uma biblioteca antirracista, né, ela vai muito além, né? Não é impossível, né? A gente precisa pensar em alguns passos concretos. O primeiro é a formação contínua, né, de professores e bibliotecários, porque ninguém transforma o que não conhece. Também é importante apoiar as editoras independentes e autores negros, que trazem vozes e histórias que muitas vezes ficam de fora do mercado tradicional. E, por último, não dá para fazer nada sozinho. O engajamento da comunidade escolar é fundamental. Quando os alunos e professores e famílias participam, a biblioteca se torna um espaço vivo de inclusão e transformação. Eu agradeço a todos e encerro a minha fala. Obrigado, Rosana. Deixa eu só falar um pouquinho, que eu cheguei assim meio esbaforido, né? Eu, no momento, dou uma disciplina, que eu sou professor sênior, e a gente é professor sênior quando a gente se aposenta, e depois que se aposenta, a gente pede para ser professor sênior. E é o meu segundo mandato de professor sênior. Eu antes administrava uma disciplina, biblioteca escolar, continuo administrando. Quando eu estava aqui, a gente era mais ou menos obrigatória, né? Mas agora ela é optativa. Mas eu continuo ministrando porque realmente a minha paixão ainda é a biblioteca escolar, apesar de trabalhar com as políticas públicas. É que a maioria dos alunos é do primeiro ano e não me conhece, provavelmente é isso, por isso que está essa informação. Quando você fala de... bom, primeiro eu vou começar assim, o que eu vejo, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem um senador que é do Espírito Santo, o Fabiano Contorato, né? E eu sigo eles nas redes sociais, e ele sempre fala alguma coisa em defesa da população. Ele é gay, ele tem 2 filhos adotivos, é casado, tem 2 filhos adotivos, são negros os filhos dele, e ele é branco, o marido dele também. E eu sempre sigo ele porque ele sempre está colocando essas coisas importantes, que eu acho que a gente tem que estar sempre falando sobre isso. E um dos posts ele falou o seguinte, né,
no Senado, ele quis dizer que, para um outro senador, ou para a plateia que estava lá, que era dos senadores, 73% das escolas públicas não têm biblioteca, e isso é um problema que a gente tem que resolver de alguma maneira. Eu falo a gente tem que resolver porque vocês estão aí para justamente lutar por isso, porque é mais um espaço de trabalho que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Então, a gente tem primeiro que tentar ir atrás dessas questões. Quando você fala também de políticas públicas, né, a gente, essas leis que você citou, e que são importantíssimas, a gente fala de várias políticas públicas existentes no Brasil com relação a bibliotecas, e elas não são cumpridas. O difícil aqui nesse país é a gente cumprir essas políticas públicas, ou seja, existir uma fiscalização, né? A gente vem... Eu dei uma aula para os meus alunos, acho que faz o quê? Umas 3 semanas, e eu falando das políticas públicas, que elas existem com relação à biblioteca escolar, a formação da existência delas, desde as décadas de 1960 que existe, inclusive no projeto político-pedagógico, que na época não era político, era só projeto pedagógico, e que até hoje, principalmente no estado de São Paulo, e que até hoje elas não são cumpridas. O que eu quero deixar bem claro também é que, quando a gente fala em biblioteca escolar, é bom que a gente colocasse um bibliotecário com relação à biblioteca escolar. Infelizmente, no estado de São Paulo, e em outros estados também, existe a precarização desse profissional. Antes da pandemia, em 2019, eu fui convidado para vários estados para conversar sobre essa questão em vários estados do Norte e Nordeste, juntamente com os secretários do município, da cultura e da educação, para falar justamente sobre essa legalização, o porquê que a não existência dos bibliotecários nessas escolas, e tentando defender para isso. Sempre que eu escuto não tem esse cargo no município, tá? Mas para criar não precisa ser tão difícil. E aí se coloca o professor como um professor que eu detesto esse nome que eu vou dizer agora, que é readaptado, para justamente trabalhar numa biblioteca de uma escola pública. Mas, enfim, eu tenho foi uma aluna minha, que foi de pós-doutoranda, que ela é a Cíntia de Almeida da Silvia Santos, não sei se vocês conhecem. O marido dela também é bibliotecário, ele foi meu aluno. E ela é negra, e ela escreveu um livro. Meu pai também usa touca de cetim. Então, naquele carrossel, pode colocar esse livro, porque ela é muito engajada com essas questões, e ela defende muito isso, e ela está sempre... ela é bibliotecária nessas... Como é que fala? Que não é nem... no Instituto Federal, e por causa do trabalho não dá tanto para divulgar, enfim, para trabalhar nessa questão. Mas era uma coisa que eu queria fazer. Outra coisa que você falou também, que eu acho que é importante, eu não quero me alongar muito por causa das perguntas, quando a gente fala em tudo isso, se a gente não tiver ações que representam isso dentro da biblioteca, e isso ela mostrou nesse filme, quer dizer, pode ser fora também da biblioteca, mas quando a gente não constrói com esse acervo, né, de representatividade, se a gente não elaborar ações com esse acervo de representatividade, nada vai adiantar, né? Como eu digo aos meus alunos, não adianta você ter uma biblioteca super bacana, bonitinha e tudo mais, mas quando o acervo não está direcionado para aqueles usuários. E como você mesmo falou, né? Como é que uma criança de 8, 10 anos
conhece a Glória Maria? Provavelmente não, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso como um acervo, essas questões, mas também, principalmente, as ações com relação a isso. Eu acho que eu não vou me alongar muito, não, porque senão as pessoas acabam não fazendo as questões. De qualquer maneira, agradeço também, viu, sua participação, viu, Rosana, pela palestra. Bom, agora quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu não quero ninguém mudo, não, hein? Já estou avisando. As Júlias sumiram, né? As duas. Stephanie. Bruna. Elas se escondem todas, né? Minha voz é alta. Tá. Verdade. Você disse que tem um projeto que você levou na escola, né, para fazer essa mediação com os alunos. E aí eu gostaria que você falasse para a gente como é trazer uma literatura negra para dentro das escolas, porque é mais comum a gente ler leituras mais americanizadas e em todo modo fica um pouco difícil, ainda mais hoje em dia que as bibliotecas escolares não têm bibliotecários dentro das escolas e, às vezes, também os professores já têm, dentro do seu próprio material didático, outros livros para lidar com as crianças. Como é para você, como bibliotecário escolar, fazer isso dentro da escola em que você atua? Boa noite, Camila, obrigada pela pergunta. Bom, Camila, eu estou numa escola, ela é uma escola privada, não é uma escola pública. Infelizmente, tudo que o professor Cláudio falou é muito triste de a gente saber que não existem bibliotecários, né, nas bibliotecas. Mas, tratando da sua pergunta diretamente, eu participo, né, de ações que eu estou dentro de um projeto de revitalização de uma biblioteca. Então, a gente pensa no todo. E quando nós pensamos no todo, nós pensamos em participar também das reuniões, de documentações e tudo mais. E falando do projeto político-pedagógico, é um documento que a escola trabalha para ter um norteamento. E ali, como bibliotecária, eu me coloco na questão da biblioteca, num todo. Então, eu vou falando no todo da biblioteca, e trazer o acervo, principalmente o acervo decolonial, ele faz parte do acervo da biblioteca. Então, eu achei super interessante, eu aprendi muito aqui nesses encontros com as outras bibliotecárias, eu achei muito interessante, a gente está aqui nesse momento de aprendizado mesmo, que a gente não coloca ali, eu vou colocar uma estante de personalidades negras. Eu vou colocar no meu acervo, na minha classificação, estou como tecnicista, vou colocar tracinho negro, não. Ele faz parte do meu acervo. Então, quando eu vou construir o meu acervo, é claro, a gente falando tecnicamente, eu entendo que aquele acervo é decolonial, mas no projeto a gente vai trazer, vamos falar então, no projeto, nós vamos fazer um projeto, a biblioteca quer fazer uma ação de clube de leitura. Então, nesse clube de leitura, eu vou trazer todas as informações ou livros sugestivos para o clube de leitura, e ali vai ter um autor negro. Espero ter respondido. Mais alguém? As Júlias voltaram. Elas ficam escondidas sempre ali. Stephanie, não quer fazer nenhuma pergunta?
Tá, então eu vou levar aí, tá? Oi, boa noite, né? Eu sou a Larissa. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Cláudio. É para você mesmo. É porque envolve mais a questão das bibliotecas escolares mesmo, ao todo. E, bom, eu sou da turma de 2019, então eu tive aula com você. Talvez você não... Sim, eu tive em 2019. E, enfim... E desde aquele ano, e acredito que antes também, né, a gente já discutia os bibliotecários, né, a área, assim, a gente já discutia essa questão da falta dos bibliotecários em bibliotecas escolares, né? E aí eu queria perguntar para você, assim, em particular, como que é sentir, tipo assim, lutar tanto para que isso aconteça e estudar, enfim... sei lá, levar essas palestras, essas reflexões para as pessoas e não ter, talvez, um retorno, um resultado que você esperava, sabe? Se é tão frustrante ou, enfim, não sei, eu queria ouvir um pouquinho do seu ponto de vista. Olha, eu não sei se você já... Tá funcionando? Eu não sei se você já leu aquele livro do Lanx, que o professor aqui, Jorge, foi que traduziu o livro. E ele fala um pouco disso, sabe? Ele fala muito bem do bibliotecário, mas ele pontua algumas coisas. Eu acho que o bibliotecário, quando ele fala que tem que estar no congresso, é que o bibliotecário tem que ter a palavra lá, sabe? Eu acho que ele tem que assumir um pouco as questões políticas. Eu acho que o bibliotecário, às vezes, acaba ficando muito acomodado. Porque eu estou bem aqui, e aqui está bom, e o bibliotecário fica ali na... Parece já que é uma profissão que não tem ação, né? Que você fica sentado esperando alguém para ser atendido. A impressão é essa. E eu acho que falta isso um pouco, né? A gente tem trabalhado, o Conselho Federal, os conselhos regionais, tem trabalhado de uns anos para cá. A gente melhorou muito. A gente teve um desgoverno de 4 anos que acabou afundando tudo que tinha construído e que agora a gente está voltando. E, claro, você quando atrasa, demora para você chegar um pouco mais lá, né? O que foi agora que a gente tem foi aprovado um sistema nacional de bibliotecas escolares, então isso já foi 2024, isso já foi um passo, tá? E que a gente, não sei quem que está lá para cuidar dessas questões, mas a gente precisa estar engajado. Eu sempre eu vejo muito quando o Ariovaldo coloca as respostas dele lá em algumas questões que aparecem na internet, e eu sempre tento colocar algumas respostas também e introduzir as bibliotecas, sabe? Às vezes, quando eu falo, porque existe isso, políticas disso, eu falei, mas e as políticas das bibliotecas? Às vezes eu não tenho resposta nenhuma, mas é um meio de você estar se comunicando e tentando ir para frente. Eu acho que houve um avanço, de qualquer maneira, mesmo os 4 anos de retrocesso, mas a gente teve um avanço, e eu acho que esperar o que a Ana Cláudia falou, o ano que vem é um ano super importante para todos nós, porque é uma avalanche, né? Deputado estadual, federal, governador e presidente. Então, a gente tem que saber quem que a gente escolhe para a gente tentar lá colocar e nos ajudar nessa questão. Alguns municípios avançaram, por exemplo, é o caso o município de Florianópolis, é o município de Vila Velha, de Vitória, que criaram suas redes, elas já vinham há algum tempo, e agora todas essas redes elas têm bibliotecários nas escolas, né, que eu acho que isso é importante. Na rede de Vila Velha,
tem escola que tem até 2 bibliotecários, quer dizer, a gente cresceu, eu acompanho bem essa rede, e eu acho que a gente tem que ampliar essas questões para poder resolver. É um choque, né? Quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Ribeirão, eu levei um susto também, que nem a biblioteca pública. A gente não tem, né, na verdade. A gente tem uma biblioteca aí que ela é custeada pela iniciativa privada, né? Ela é pública porque é aberta ao público, mas ela é custeada pela privada. Porque a pública, eu não sei nem se vocês conhecem onde fica a biblioteca pública do município de Ribeirão Preto. No Morro de São Bento, que é uma sala lá que tem lá e que é muito complicado. Então, e olha, é um município que tem 700 mil habitantes e que se fala muito que é rico. Não acho que é tão rico assim, não. É rico para algumas pessoas, para 10% da população, vamos dizer assim, e que a gente tem que correr até atrás disso, né? Enfim, mas eu acho que melhorou, sim, um pouco. Mas a palavra certa é a gente estar indo para congresso que eu digo, Congresso Nacional, indo para, sabe, enfrentar e apoiar alguns políticos que sustentem essa questão. Posso falar sobre isso? Pode, claro, deve. O professor Cláudio, ele trouxe uma coisa que ele foi, né, visitar alguns municípios, aí pegaram e falaram, tem que criar o cargo, né? E isso é uma coisa que entra na política pública, você que estuda sabe como é complicado, e, na verdade, não é a política pública que é complicada, é a força de vontade da pessoa que está nos representando, que receberam o nosso voto para confiar, que nós confiamos e que não representa, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, além de vir prestigiar e agradecer de estar junto com a questão do fórum? Isso eu já fiz no ano passado, eu estou fazendo esse ano também. Eu vim direto da Câmara Municipal para cá, estou batendo assim em porta de vereador, conversando com o vereador, e na cidade de Piracicaba, o que a gente conseguiu, com a parceria com uma vereadora, a vereadora Raide Almeida, foi criada uma lei, foi uma construção de 4 anos, não é uma coisa que a gente faz agora e amanhã a gente já consegue. Nós conseguimos que tivesse uma lei dentro da cidade, do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literaturas e Bibliotecas, e dentro dessa lei, a criação do sistema de bibliotecas escolares, né? E o que foi feito isso? Foi feita uma construção junto com a sociedade, junto com professores, bibliotecários, alunos, artistas, escritores, enfim. Fizemos todos os ritos, passando por audiência pública, envolvendo o secretário de Cultura e secretário de Educação juntos, né? De conversa com o prefeito, sancionaram, foi aprovado na íntegra a lei. Só que é o seguinte, além disso, da gente estar lá, CRB, a vereadora, enfim, nós fizemos mobilização na internet, nas redes sociais, assim, mandando assim, a gente infernizou a vida dos vereadores para ser aprovado. Enfim, agora foi aprovado, e agora a gente faz o quê? Nós tivemos reunião com a secretária de Educação, tivemos reunião com a promotora, né, do Ministério Público. A gente estava bem confiante que a coisa ia andar e a coisa voltou. Teve uma pressão grande para criar o bendito do cargo, né? Então, a gente está fazendo articulações para que isso aconteça. Então, assim, são coisas que a gente vai estar fazendo que eu vou entregar a gestão ano que vem. Nós, né, vamos entregar a gestão ano que vem. A outra gestão vai ter que dar continuidade nisso, né? Para ir bater na porta de vereador, de prefeito, secretário. Coisas que eu já escutei nesse mundo eu estando como presidenta. Reunião com o vice-governador. Eu, mais vários presidentes e presidentas de outros conselhos. Eu tive meu momento de fala, todos os presidentes tiveram seu momento de fala, e depois o vice-governador
foi responder a todos, só que a gente não tinha direito à réplica, né? Aí sabe que ele vira e fala para mim? Tem lei que não pega, essa lei não pegou. Eu já fui prefeito de São José dos Campos, eu colocava sala de leitura para não ter biblioteca. Então, é isso que a gente bate de frente direto. A gente bate isso de frente direto. Então, a mobilização, vocês cobrarem dos vereadores, do prefeito, dos secretários, cadê a minha biblioteca escolar? Denunciar para o Ministério Público da cidade, isso é muito importante, porque quando começa a pipocar dentro do Ministério Público, aí eles começam, opa, alguma coisa está errada. E teve um levantamento que nós fizemos no Conselho, nós fizemos um levantamento das condições das bibliotecas públicas do Estado, foram 518 escolas entrevistadas, diretores, o resultado é péssimo, só 7% tinha bibliotecas com bibliotecários, né? Eu estou falando na esfera pública. A Atricom, que é a Associação de Tribunal de Contas do Brasil, fez um levantamento segundo o censo de 2020. O estado de São Paulo está um dos piores estados em relação às bibliotecas escolares. Então, existe um conjunto de ações, e como o professor falou bem, disse bem que a gente teve um retrocesso, onde estão eleitos um monte de pessoas que vão contra o que a gente quer. Então, e aí, quando vem, censuram também o livro dentro da biblioteca. E uma posição que o Conselho tem, quando, dentro da nossa jurisdição, alguma cidade recebeu censura dentro da biblioteca, nós mandamos um ofício para o vereador e falando, olha, senhor vereador, você está querendo exercer, em outras palavras, você está querendo exercer uma profissão ilegalmente, porque é da prerrogativa do profissional bibliotecário atuar com a questão da formação de coleção, política de coleção dentro de uma escola. Então, ou dentro de uma biblioteca. Normalmente, foram poucos, mas normalmente eles recuam na questão, e também não só o Conselho, também tem uma mobilização. A mobilização é muito importante. A gente, como aconteceu com a Biblioteca de Cananéia, que ia fechar, houve uma mobilização, o Conselho, nós aqui do Conselho também atuamos juntos. Então, quando cai alguma coisa, a gente vai para cima, e a mobilização é super importante. E, querendo perguntar para vocês, quando cai primeiro assim, professor Cláudio, depois que você que é especialista nas bibliotecas escolares, o que você falou que melhorou um pouco, mas qual é a mudança que está tendo, vamos dizer, positiva desde esse tempo que você está na área de biblioteca escolar? E eu queria fazer uma pergunta para você também, Osana, quando você debate com censura de pai dentro da biblioteca, qual a tua atitude? Porque uma coisa que, inclusive, foi um bate-papo que eu tive com a Adriana Ferrari, na Bienal do Livro, e a gente foi falar de censura. O que eu me debrucei pesquisando. O que me choquei, eu fiquei chocada, que é pai e mãe fazendo censura dentro dos livros da biblioteca. Então, eu queria saber de vocês, né, como é isso. É isso, gente. Obrigado. Bom, primeiro eu vou só falar com vocês, a Márcia vai me lembrar o ano. A gente fez, eu participei da política pública municipal do livro, leitura e biblioteca daqui de Ribeirão Preto. Eu não vou lembrar o ano que a gente fez isso, mas era quando era secretária municipal, era Adriana Silva. A gente fez toda a política, e quando eu falo a gente fez, que eram várias partes da sociedade estavam presentes, como eu não vou lembrar agora, mas era um grupo de pessoas, e a gente demorou para fazer essa política, não foi do dia para a noite, demoramos. Bom, no final, quando a política estava pronta, a gente apresentou para o secretário de Educação, e eu acho que aí parou ali. O secretário de Educação, na época, era um engenheiro, acho que era não sei o que dessas rodovias, aí não sei das quantas, dono, sei lá o quê, e aí falou, vamos ver, e acabou ficando por aí mesmo, e aí a gente não foi muito para frente.
A gente trabalhou outras atitudes junto com o vereador. Ele me chamou para conversar, ele é médico e ele atende nos postos, ele queria fazer alguma coisa com relação a livro e tal. E, no fim, a gente não conseguiu fazer muita coisa também, não. Eu queria muito que a gente tivesse um ônibus biblioteca aqui em Ribeirão Preto, mas, infelizmente, não deu certo. Com quem eu fui falar, estava dando todo o patrocínio, mas ela queria que fosse esse ônibus biblioteca fosse percorrer nas usinas que ela era a dona. Aí eu falei, não, eu quero que frequente o centro de Ribeirão Preto, os outros bairros, etc. e tal, e acabamos indo para frente. Bom, isso só para vocês terem ciência que a gente tem batalhado em alguns anos aí, algumas frentes, alguma coisa. Às vezes a gente consegue frente, às vezes a gente não consegue frente. Né? Com relação, quando você fala da progressão das bibliotecas, eu acho que a gente ouve uma progressão, o que eu vi renascer em alguns municípios um sistema de biblioteca escolar do próprio município. Isso eu vi crescer durante esses anos todos. O que falta também, eu acho, quem representa a escola. Tem muita relação com o diretor da escola, estou falando de escola pública, com a questão da cultura, se gosta, se não gosta. Eu tive vários amigos, hoje estão aposentados, que foram diretores de escolas, e eles trabalhavam muito com a comunidade deles. Eu estou falando isso em São Paulo, às vezes em bairros de periferia, né, que na época eram, hoje já não são mais bairros de periferia, e que eles, como diretores de escola, eles conseguiam fazer alguma coisa com relação à biblioteca. Então, está sempre na mão de uma pessoa que, se gosta, vai, se não gosta, não vai. Então, eu vejo um pouco por aí. Mas esse crescimento dos municípios acabou, acho que, existindo, porque tem algum prefeito ou algum governador que tem interesse que isso. Eu fui de banca do mestrado da Fabiana Sala, depois ela veio fazer doutorado comigo, e ela fez de políticas públicas da cidade, do município de Inhaúma. Inhaúma fica ali perto de Presidente Prudente, alguma coisa assim. É uma cidade super pequena, e eles conseguiram fazer o plano municipal do livro, leitura e biblioteca, trabalhando com uma biblioteca, com uma escola pública, com a biblioteca da cidade, uma cidade muito pequena, com uma creche. Então, isso tudo porque o prefeito e o secretário da Cultura teve interesse em fazer. Então, acho que são esses governantes que vão nos apoiar para dar continuidade ou não. Isso funciona. Ana, em relação à censura, é natural, realmente, em escolas. Eu estou trabalhando recentemente nesse projeto de revitalização desse colégio e aconteceram algumas situações, mas eu não tive problemas tão sérios, porque nós trabalhamos em conjunto na escola e é importante que o bibliotecário, eu percebi, vendo em biblioteca escolar, o posicionamento do bibliotecário. Às vezes, o bibliotecário ele não é visto como um profissional, um gestor daquele espaço. A biblioteca escolar, ali é um lugar ali, não é? O bibliotecário ele é um gestor, ele faz toda a gestão e ele tem toda a condição de questionar ou trazer que esses conflitos venham até ele vai falar sobre a obra. Nessa experiência que eu tive, eu fiz um documento, né, que foi o desenvolvimento de políticas, desenvolvimento de coleção, e quando houve essa questão, eu consegui mediar esse conflito. O pai entendeu perfeitamente, e o que eu mais achei interessante foi o posicionamento da minha gestão. O pai chegou, questionou sobre a obra, e, juntamente com os coordenadores, não tinha sido a biblioteca que tinha feito aquela sugestão, porque tem uma questão também que tem as bibliotecas em sala de aula.
Então, quando eu cheguei, tinha as bibliotecas em sala de aula. Então a gente está trabalhando ainda essa questão, porque os professores fazem ali, né, os seus livros, né, os paradidáticos, mas o coordenador ele também traz para que eu possa discutir. Se um pai questiona, olha, esse livro, então a gente vai falar com propriedade qual que é o objetivo daquele livro, o porquê que está sendo aplicado, e não tive nenhum problema, mas sempre tem uma questão. Recentemente, nós tivemos uma questão também de um pai que questionou uma obra, e eu achei até positivo esse questionamento do pai, sobre a questão de um livro, que se tratava também de uma questão racial, de um livro, e o pai queria compreender melhor sobre aquela determinada obra. A coordenadora encaminhou falou assim, eu posso falar, porque foi ali dentro, né, o corpo docente que fez aquela indicação, mas ela falou assim, também nós temos uma bibliotecária que pode falar com você sobre essa obra. Então, é muito interessante quando o bibliotecário, ele tem, né, esse empoderamento, e ele se apropria do seu espaço para poder questionar, ou discutir, ou fazer realmente essa mediação de conflitos. Então, é importante também que o bibliotecário tenha essa visão de que ele, ali na biblioteca, ele não só empresta ou guarda livro, ele é muito mais que isso, ele é um gestor da informação. O que eu sempre falo também nas palestras, que é uma questão de autoestima da nossa área, que é um lugar que, na verdade, nós somos os últimos a falar dentro da biblioteca. Lógico que existe uma construção junto com o projeto pedagógico, com os professores, diretor, coordenação e tudo mais. Mas é uma questão da autoestima mesmo, nos colocarmos assim, eu não vou na sala do médico falar qual é a receita que ele vai ter que prescrever, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Obrigada. Olha, eu tenho um caderninho, olha aqui. Esse aqui foi... Vocês conhecem a professora Lucília? Sim, olha. Então, esse caderninho é de 2010, gente. Olha, vocês eram tudo pequenininhos aí, hein? Segundo Encontro Internacional de Biblioteca Escolar. A gente organizou 3 anos seguidos, né, esse encontro, eu e a professora Lucília. Bibliotecários, leitores em movimento. Sobrou uns caderninhos desses, acho que uns 5 ou meia dúzia, eu carrego com eles, você está entendendo? Olha, junho de 2010, gente, a gente lá naquele tempo já fazia esses encontros de biblioteca escolar, eu e Lucília. Saudades dela. Diga. Opa. Ariovaldo, ajuda aí, filho. Mais alguma coisa, professor? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gustavo, sou aluno do 1º ano da Biblioteconomia. Eu gostaria de fazer uma pergunta à Rosana, na pauta dessa palestra, que é como que a falta de bibliotecas nas redes públicas pode induzir ainda mais as desigualdades sociais no acesso à informação e na leitura. Olha, o bibliotecário, ele é fundamental em todos os espaços e, realmente, se o bibliotecário ele não estiver dentro de uma biblioteca, né, pública ou privada, não é uma biblioteca. Então, a gente não pode nem chamar de biblioteca. É como a Ana falou, o médico ele vai te prescrever, e o bibliotecário ele tem autonomia, ele tem conhecimento, ele tem as ferramentas técnicas para fazer as mediações. A gente tratando, né, falando de políticas públicas, de bibliotecas públicas, o que nós fazemos o bibliotecário, o que ele faz, né? Qual é o papel dele? Ele é ser um mediador, né? Ele é o disseminador da informação, ele tem as tratativas, e se ele não está em uma biblioteca e tem uma outra pessoa que esteja lá, ela não tem ali a capacidade de assumir aquele cargo, e com certeza, falando dessa questão da discriminação, da evasão, a biblioteca ela vai ser só um espaço de livros, nada mais que isso. Por mais que ele goste, porque às vezes a pessoa fala assim, eu amo ler, meu sonho é trabalhar numa biblioteca. Não precisa fazer faculdade para isso, para colocar etiqueta. Então, assim, você já leu todos os livros da biblioteca? Então, são essas perguntas que a gente sempre escuta, não é?
Então, mas o bibliotecário ele faz muito, muito mais que isso. Ele é um mediador, ele trabalha numa biblioteca, e a biblioteca, hoje, ela tem um outro comportamento. A biblioteca hoje ela é viva, ela é contemporânea, ela tem que seguir, né, a modernidade, o tempo. Boa noite, sou Ari, sou bibliotecário do SESI, ali do Planalto Verde, próximo à Coca-Cola. Já fui bibliotecário do SESC também, né? Inclusive, tem alguns colegas aqui que já fizeram uns trabalhos lá, né, Gabi? Tivemos o Embiesp também, com a professora Márcia, a Edneia. Parabéns pela palestra, Osana, professor Cláudio. Só queria compartilhar, eu vou fazer uma pergunta para você, Osana, mas compartilhar uma questão que eu fiz semana passada. Teve a Feira do Livro aqui em Ribeirão, né? E eu inscrevi a minha escola para 2 palestras. Eram 2 palestras de 2 poetisas, né, poetas do Islã, de Batalha de Rimas. A Jo Freitas e a Luz... Enfim, a Luz também estava no outro dia, né? No dia que teve a palestra com a Luz, ela teve uma fala que ela falou assim que as pessoas não usam mais biblioteca, né? E aí eu pedi a fala, né? Falou isso. Aí eu falei assim, Luz, eu acho que não é as pessoas que não usam mais a biblioteca. Não tem biblioteca. E aí é onde eu peguei e falei sobre isso aqui de Ribeirão, o cenário de Ribeirão, que uma vergonha a gente ter uma feira desse tamanho e nós não termos biblioteca pública, não termos um plano de carreira de bibliotecários escolares, né? O pessoal se silenciou ali, na verdade, né? Porque eles ficaram com vergonha mesmo, né? Então, a gente tem feito esse advocacy, professor, de bater na porta de vereador, né? Conversei com a Ana agora há pouco, antes desse fórum, né? Que tem uma vereadora aqui, que é a Duda Hidalgo, eu fico cobrando ela, eu encho o saco dela, toda hora eu fico perguntando, e aí, como que vai ser os bibliotecários escolares, como que é a biblioteca na escola? E amanhã, provavelmente, tem uma reunião com ela, né, Ana? Então, é isso. Então, vocês estão estudando, encham a caixa de e-mail dos vereadores, deputados. Ai, meu Deus, fugiu o nome da nossa deputada maravilhosa. Érica Hilton. Manda e-mail para ela, manda post no DM para ela. Tem tanta, Sâmia, a Fernanda Melchiona, lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem uma galera aí que a gente pode cobrar também, né? E eu acho que a gente se acomoda muito por conta da reserva de mercado. A gente acha que tem uns concursos aí meia boca, ou que as escolas são obrigadas a ter bibliotecário, que a gente precisa correr atrás, mas a gente precisa, sim, se mobilizar enquanto classe. E agora, sim, minha pergunta para a Osana. Osana, é uma dificuldade desenvolver acervo, né? E é muito bom ter um acervo que não seja só decolonial, mas que também seja um acervo LGBT, por exemplo. Se ver nos romances, né? Eu, enquanto homem gay, é muito legal você ler um livro e se ver na história, né? Se ver amando, se ver beijando outra pessoa que é igual a você, né? A gente não via isso antigamente. Então, desenvolver esses acervos são sensíveis, né? Como que a gente pode argumentar para os gestores a importância da verba que tem que vir para isso? Você tem essa mágica? Obrigado. Olha, eu que agradeço, mas essa mágica eu não tenho a mágica, quando se trata de verba ainda. Agora, falando em políticas, em bibliotecas públicas, talvez, né, a gente tenha mais essa abertura, essa facilidade da gente construir esse acervo, né? Agora, se tratando de bibliotecas privadas, nós temos que ler o cenário do qual nós estamos inseridos, né? Para montar totalmente essa política de desenvolvimento de acervo. Então, a gente vai trabalhar o nosso acervo conforme o cenário que nós estamos trabalhando, né? Então, no meu caso, falando da minha experiência como bibliotecária, eu me atento muito à cultura da instituição do qual estou inserida, e ali eu trabalho todo o desenvolvimento do meu acervo,
promovo o meu acervo dentro daquela proposta. E dentro dessa promoção, eu procuro fazer o melhor. Quero chegar à excelência, divulgar a leitura e a literatura. Esse é o meu ponto. Agora, se tratando de uma biblioteca pública, como eu já trabalhei, né, como gestora de acervos, que eu trabalhava com toda essa curadoria e fazia uma gestão de curadoria, fiz um projeto de curadoria, trazendo todas essas temáticas, eu sempre trouxe para os nossos acervos. E sempre tinha ali uma discussão, estou falando positivamente, porque nós trabalhávamos com foco, com objetivo, todas as temáticas, toda a inclusão, no geral. Então, eu espero ter respondido. Milagre, né? A gente tem um bibliotecário, ele faz o milagre. Só falar uma coisa da questão. Érica Hilton, Fernanda Melchiona. Fernanda Melchiona é super parceira, inclusive a lei do sistema de bibliotecas, a Lei Nacional de Bibliotecas Escolares, foi uma ação junto do CFB com a Fernanda Melchiona, que foi um trabalho assim de articulação, né? Agora, sim, elas são incríveis, só que elas estão na esfera federal. A gente tem que conversar com a esfera municipal e com a esfera estadual, né? Na semana que vem, eu vou ter uma reunião com uma deputada estadual para trazer essa questão da proposta de uma lei estadual das bibliotecas escolares, né? Então, é caminho de formiguinha, né? Então, só para deixar isso, porque tem essas 3 esferas e cada um responde, né, por elas. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre como que você lida dentro da biblioteca escolar com material racista, como, por exemplo, tem muita literatura gringa que vem sempre granulada de racismo, existe muito material nacional que é muito elogioso a bandeirantes e coisas do tipo, até materiais mais recentes, gringo, como, por exemplo, Harry Potter, que tem toda uma defesa de um sistema escravocrata lá. Como que se lida na mediação com os usuários da biblioteca, nesse caso? A biblioteca... Deixa eu falar. Bem, voltando, né? Essa minha fala talvez seja até repetitiva, né? Quando a gente fala que temos que fazer uma leitura do cenário no qual nós estamos inseridos, e ali a gente constrói o nosso acervo. Quando o bibliotecário, eu vou falar pela minha experiência como bibliotecária, a partir do momento que eu estou na biblioteca e eu vou trabalhar as obras literárias, né? E a gente fala assim, esse é racista, esse não é, esse o que eu vou fazer? Eu vou incluir todas essas obras, eu vou instalar Harry Potter, por exemplo, é uma obra que as crianças amam essa obra. Elas são apaixonadas. E não estou falando só da biblioteca escolar, da biblioteca pública que eu trabalhava, não dava conta, porque sumiam os livros, né? Então, sempre estava comprando e a gente entendia o que estava acontecendo. Então, quando a gente vai trabalhar uma curadoria do acervo, nós somos neutros no sentido de fazer julgamentos sobre a obra A e obra B. A gente vai trabalhar aquele contexto, claro, que você vai entender o que você vai colocar no acervo. Tem coisas que a gente sabe que não dá para colocar no acervo, mas algumas obras que você consiga trabalhar, você vai inserir essas obras. Na biblioteca que eu trabalho tem, as crianças gostam. Agora, sobre fazer uma mediação de leitura, o que nós podemos fazer como bibliotecário? Se nós propormos à escola, porque as crianças não têm tempo para a gente ficar fazendo contas, fazendo ali mediações, clube de leituras, talvez numa biblioteca pública seja mais essa visão, que a gente consiga trazer mais projetos culturais dentro da biblioteca. Numa biblioteca escolar, nós fazemos propostas para o corpo pedagógico, por exemplo, nós estamos no folclore, então eu faço uma proposta vinculada ao currículo sobre a professora X está dando aula de tal
de tal situação. Então, a biblioteca incorpora e faz uma proposta cultural para que possa trabalhar ali em sinergia, né, e dialogar aquele currículo, aquela matéria que ela está conduzindo. Aí eu levo para a biblioteca para fazer uma contação de história. Então, eu não julgo o meu acervo, isso aqui eu tiro, isso aqui eu ponho, não. Eu vou trabalhar um acervo num todo, entender aquela proposta. Eu espero que tenha respondido. Sobre livros antirracistas, por exemplo, livros, por exemplo, Harry Potter, já estão na biblioteca. Mais alguém? Eu vou chamar alguém, então, se ninguém vai falar nada. Mas escutando. Eles são quietos assim mesmo, primeiro ano? Ou estão fazendo média hoje? Estão fazendo média hoje? É. Então tá. Tá. Ah, tá. Nossa, é a melhor parte. Os prêmios. Bom, então eu vou agradecer a Rosana por estar aqui, tá? A Ana do CBR 8 por ter vindo e ter, pelo menos, bater um papo aqui, alguma coisa assim. Com relação ao primeiro ano, quem quiser depois ter dúvidas sobre como é que eu posso? Desenvolvimento de coleção, professor Jorge, que é o que dá essa disciplina, ele provavelmente vai entrar com mais detalhes, certo? Tá, obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. Eu gostaria de dar um... Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Ai, que delícia. Essa sacola é tudo bom, né? Adoro sacolinha. Olha aqui. Olha aqui. Pessoal, gostaria de agradecer a todos os palestrantes, a Rosana, o Cláudio, todos os professores, os bibliotecários que estão aqui presentes com a gente. Muito obrigada por terem vindo e agradecer a todos vocês, alunos, também.